Fala pessoal, vou falar hoje sobre o autismo, tá? Que eu acho um tema de muita importância, né? E a gente ajudar a compreender esse transtorno aí que tá cada vez mais aumentando no mundo, né? E tentar compreender o porquê, né? O que que causa o autismo, enfim, tá? E colocar alguns pontos aqui que eu acredito ser importante para a gente compreender o aumento, né, que está acontecendo sobre o autismo, tá? Gostaria de mostrar primeiramente, né, esse gráfico aqui, ó, tá? Esse gráfico coloca em questão, né, o número do aumento do, dos casos de autismo no mundo, né? Então a gente vê que um pouco mais de 10 anos, 12 anos aí, ó, teve quase triplicou os casos, né, cara? Então é algo de se pensar, né? E quais as causas disso, cara? Existe até uma estudiosa que coloca em questão que até 2025, né, o mundo vai ter quase 50% de autistas no mundo, cara. E 2025 tá logo ali, sabe? Eu acho que, de certa forma, pode parecer algo muito alto, um número muito alto, né? Falar que 50% das crianças de até 8 anos aí, 3 a 8 anos, vai ter a porcentagem de ter o autismo, né? Então acho meio alto, por exemplo, mas é de se pensar, né? Visto que se a gente for ver, analisar certinho os casos, ano após ano tá aumentando 10, 15%, cara, pra você ter ideia. Tá? Se a gente for ver mesmo o que que é o autismo, ele é um transtorno genético, né? Uma questão genética aí que acontece, mas as causas ainda, pelo menos o que eu busquei aqui, né, nos meus estudos que relacionam a esse caso em específico aqui, dificilmente tem alguma coisa conclusiva, assim, sempre é algo, um leque de possibilidades, né? Pode ser da idade da mãe, né? O uso de álcool, né? No período da gestação, enfim, né? Tem questão dos agrotóxicos também, né? Enfim, tem uma série deles aí, né? Os casos acontecem mais em meninos mesmo, né? Segundo informações aí, é de 1 para 4, tá? Ou seja, enquanto acontece em uma menina, acontece em quatro meninos, né? Esse transtorno aqui. No entanto, gente, eu gostaria de focar um pouco na questão do agrotóxico relacionado a isso aqui, entendeu? Por quê? Porque isso aqui acaba, o aumento do autismo, né, acaba se relacionando intimamente à questão dos agrotóxicos, sim, sabe? Precisamente ao glifosato, né, aquele organofosforado lá que serve de controle de plantas daninhas na soja, né? Se a gente for ver, a princípio, né, tem outro também, né, que é o 2,4-D também, que serve para dissecar, né, e foi vastamente utilizado durante o período da Guerra do Vietnã, né? Os americanos lançavam isso aqui nas florestas lá para dissecar a vegetação e conseguir, né, chegar aos vietnamitas lá. E o problema é que isso aqui gerou uma questão do câncer lá alarmante, né? Até hoje tem uma série de anomalias que acontecem no Vietnã que é causado pelo agente laranja, né? Que hoje é o 2,4-D que a galera usa na agricultura vastamente aí, tá? E não somente isso, tem o Roundup, né? O Roundup Red, que é a mesma coisa, né? O Roundup e o glifosato é o mesmo. No caso, o glifosato é o agente, né? O princípio ativo ali do veneno é Roundup, produzido pela Monsanto, né? E se a gente for pesquisar, cara, você não vê a maioria dos órgãos de segurança e vigilância sanitária, inclusive no Brasil, né? Coloca que na verdade não tem relação nenhuma, né? Em alguns países o glifosato foi até proibido, né? E no Brasil continua ainda tendo isso aqui, tá? Tendo o glifosato. A questão é a seguinte, né? Gradativamente tem se intensificado, né? Existe até um número que saiu em 2016 sobre o aumento do glifosato, do uso do glifosato, que chegou a 100 vezes, cara. Chegou a 100 vezes, aumentou 100 vezes em 10 anos, assim, por exemplo, sabe?
visto que ele começou a ser usado em 1974, né, junto com a questão da Revolução Verde, né, a implementação da soja na agricultura aí, e acabou virando um descaso muito grande e até hoje, né, você não vê. Não vê melhora, né? A questão é a seguinte, gente, assim como na história, tá? O estudo da história, assim, né? A ciência também ela é tendenciosa, digamos, tá? Por quê? Eu digo a história porque a história é contada pelos vitoriosos, né? Dificilmente você vai ver um caso de uma nação, né, na antiguidade mesmo, os perdedores contar a história, né, e relatar a história. Já em contrapartida, os vencedores sempre contam a história, né, e daí contam tal do lado deles, né. Ou seja, a elite dominante, né, a classe burguesa, digamos, nem a burguesia não seria a elite da humanidade aí. Eu digo empresas que talvez tenha, talvez não, né, de fato tenha o poder de até eleger o presidente americano, a gente está falando, né, cara? A gente está falando de altas corporações, né? Gigantescas corporações e, enfim, né? É óbvio que daí nenhum dado científico de relevância assim seria lançado na mídia, né? Dizendo o que o uso causa isso, aquilo, né? A gente pode ver, a gente até compreende, né, que o câncer, por exemplo, é uma doença milenar, né? Tem registro histórico de 4.000 antes de Cristo, né, cara? Então é muito antigo isso. Só que se você for ver a questão da quantidade de câncer que está havendo agora é alarmante, né? E assim como o autismo também. Então eu acredito sim, né, que tenha relação com não só o glifosato, mas os agrotóxicos, né? Tem até um vídeo que eu coloquei no canal também falando sobre o refrigerante faz mal, né? Mas na verdade tudo faz mal. Hoje a gente tem os transgênicos, o uso dos transgênicos, né, cara, que francamente tudo que a gente come hoje tem agrotóxico, tem transgênico ali, tem transgenia, tem modificação genética. E as plantas, ela acaba, lógico, uma questão biológica, né, natural dela, que ela acaba se tornando resistente, né? Eu até separei uma parada aqui sobre o xilema e o floema, né? Ó. Se você for ver o xilema é responsável pela sucção, né, dos líquidos, da retenção de líquido da água para nutrir a planta, né? E o floema é liberação de glicose ali, enfim. Né? Mas o fato é o seguinte, ele permanece, acaba permanecendo, né? Tem até um experimento bem interessante aqui que fala sobre, usa duas rosas, né? Por exemplo, duas rosas brancas, ó. O que acontece? Essas rosas, esse é bem interessante também, ó. Você corta o caule da rosa e colocando corante em vários copos d'água, ela vai adquirir a cor pelas pétalas, cara, né? É o mesmo que acontece, né? Isso aqui, ó. Ou seja, né? Se tratando de flores, né? Quem conhece a base da floricultura em si, né? Das flores, né? Ou compreende os vegetais em si, a parte da biologia do pessoal aí, quem entende biologia, né, sabe dizer realmente que o que a planta suga ali vai para os frutos, logicamente. Então fica mais evidente que cada vez mais, né, o mundo, né, não o mundo, mas todas as pessoas, né, em sua maioria estão cada vez mais consumindo alimentos transgênicos aí e devido à classe dominante, né, a elite ser relacionada a isso aqui, dificilmente isso vai tender a acabar, né? O problema é que isso acaba, eu diria que aumentando os casos de autismo no mundo, tá? E eu acredito estar intimamente ligado. A gente pode colocar em questão, mas os primeiros indícios do autismo foi nos anos 30, né? Nem tinha uma atividade grande assim dos agrotóxicos, né? Ou seja, né, não tinha tanto uso de agrotóxicos no mundo, enfim, né? Mas os casos também eram muito poucos, tá? Se a gente for ver agora, ó, olha exponencial tá acontecendo. A cada 10 anos está dobrando, né? E assim, falar que na planta não tem, cara, não tem relação com a planta, até a Anvisa, né? Não proibiu, né, o glifosato no Brasil ainda, mas tramita em alguns casos, né? Há países da União Europeia que já até extinguiu, né? Suíça e uma
Austrália, né, uns par de países ali, extinguiu o uso do glifosato justamente por isso, né? E o Brasil ainda permanece com isso aí, né? Visto que um projeto de extinção de um defensivo agrícola desse daqui seria a bancada ruralista no plenário, na Câmara dos Deputados lá, e iria cair de pau, né, cara? Né? Ainda mais que eles privilegiam somente a produção, né? E não as pessoas, enfim. Só que nos Estados Unidos já tá meio alarmante, né? Imagina a gente ver gradativamente um aumento substancial do autismo no mundo, né? Que preocupação, né? Por quê? Né? O autismo tem várias graus de intensidade deles com que ele acontece, mas evidentemente dificulta a vida da criança, né? Da pessoa com autismo e, logicamente, em certos casos a pessoa não consegue trabalhar, por exemplo, né? Imagine o caos que ia virar uma geração de autistas que nem tá sendo agora. Né? Então eu vejo como é uma coisa muito importante para a gente colocar isso aqui, né? Conscientizar. E qual a solução disso aqui? Não tem nada comprovado que seja realmente o glifosato. Porém, tem alguns autores que, que é um doutor que eu pessoalmente eu gosto bastante, né? Que é o professor, o doutor Lair Ribeiro, né? Que é um médico que ele coloca bastante a questão que tá, as doenças em si, né? A maioria das doenças está intimamente ligadas ao alimento, né? A questão alimentar aí, tanto o câncer como o autismo também, tá? E outra, o Andreas Kalkar também, que é um alemão extremamente com bons conteúdos, né? Extremamente entendido do assunto do autismo, então talvez se vocês quiserem procurar depois, posteriormente, só que, né, enfim, né, não tem nada concreto ainda, mas eu diria que está intimamente ligado a isso aqui, tá? O uso dos agrotóxicos que, em sua maioria, né, só causa problemas aí a população de modo geral, tá? E assim, de que modo que eu veria se fosse para colocar em questão um modo de reduzir o número de consumo de agrotóxicos, né, cara? Francamente, é difícil, sabe? Você deveria, né, protestar, talvez, né? Tentar protestar ou boicotar alimentos que tenha origem transgênico. Mas se você for ver, tudo é transgênico, né? Então, francamente falando, é uma realidade difícil de colocar em questão aí, tá? Mas é basicamente isso, gente. Muito obrigado e valeu. Se inscreva no canal, quem não inscreveu, quem não é inscrito ainda, que sempre eu quero abordar conteúdos relacionados a isso aqui, né? Tal como esses daqui. Valeu.